bom dia. Vamos fazer uma correção inicial acerca da prova da Polícia Rodoviária Federal. Você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, vamos opinar acerca das questões que foram cobradas na prova de ontem. E, claro, você sabe que é uma opinião que nós temos aí acerca das questões. O gabarito oficial vai ser divulgado amanhã, mas para satisfazer a sua curiosidade acerca da opinião de alguém que tem experiência em concurso público, nós vamos aí opinar acerca dessas questões. Então nós vamos antecipar aí quais seriam as respostas dadas pelo gabarito oficial acerca das provas de direito penal, de direito processual penal e também das leis extravagantes. Iniciando pela questão de direito penal de número 63, e veja que o sequencial das provas muda conforme o candidato. Então, a minha questão de número 63 pode ter aí um conteúdo diferente da sua questão de número 63. Então, em vez de se ater ao número da questão, se atém ao conteúdo, aquilo que a questão está dizendo, para ver aí se o item é certo ou errado. Então, vamos analisar aí a questão de número 63 de penal, que diz o seguinte: considere a seguinte situação hipotética. Joaquim, plenamente capaz, deferiu diversos golpes de facão contra Manuel, com o intuito de matá-lo, mas este, tendo sido socorrido e levado ao hospital, sobreviveu. Nessa situação hipotética, Joaquim responderá pela prática de homicídio tentado com pena reduzida, levando-se em conta a sanção prevista para o homicídio consumado. Entendemos que essa questão está correta, assertiva correta. De fato, se o sujeito teve intenção de matar e a vítima não morreu, nós temos um crime de homicídio tentado. E aí levaremos em conta a pena do homicídio consumado com redução de 1 a 2/3, conforme a regra do artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Então, questão de número 63 aí, sobre o homicídio, nós temos questão correta, item correto. Questão de número 64 diz o seguinte: o princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. Entendemos que o item está correto também. De fato, o princípio da legalidade, no que tange à criação de tipos penais, exige leis em sentido estrito, leis em sentido formal, que são aquelas que passaram por todas as etapas do processo legislativo. Então entendemos aí que a questão de 64, relativa ao princípio da legalidade, item também correto. Questão 65. A extratividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. Correto também. Como regra, a lei penal será aplicada em relação a fatos ocorridos na sua vigência. Porém, nós temos o fenômeno da extratividade, que aí vai se dividir em ultraatividade ou retroatividade. E a ultraatividade ou a retroatividade permite que a lei penal seja aplicada em relação a fatos ocorridos fora da sua vigência. E nós temos aí a extratividade justamente como exceção à aplicação da lei penal em relação a fatos ocorridos na sua vigência. Então, item correto, esse item aí sobre a lei penal no tempo. Questão de número 66, diz o seguinte: considere que o indivíduo penalmente capaz, em total estado de embriaguez decorrente de caso fortuito, atropele um pedestre causando-lhe a morte. Nessa situação, a embriaguez não excluirá imputabilidade penal do agente. Item falso. Essa assertiva está errada, porque no caso da embriaguez fortuita, se for uma embriaguez completa, total, como diz aqui a questão, de fato nós teremos a exclusão da culpabilidade se o agente vier a cometer aí um fato típico e ilícito. Então, a questão de número 66 sobre embriaguez, questão errada, questão falsa. Vamos para a questão de número 67, que diz o seguinte: o ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de ocorrência de tipicidade sem antijuridicidade, assim como de antijuridicidade sem culpabilidade. Item correto. Considerando aí que nós temos esses três substratos do crime, a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, é possível que um fato seja típico e não seja antijurídico, assim como ele pode ser antijurídico e não ser culpável. Então, o item correto aí, a questão de número 67 sobre tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Questão de número 68. Essa questão de número 68 é uma questão que não é a melhor redação do mundo. Na verdade, a questão deixa margem a uma dupla interpretação. Vou ler para você e depois farei o meu comentário a respeito. Questão 68.
Em relação ao concurso de pessoas, o Código Penal adota a teoria monista, segundo a qual todos os que contribuem para a prática de uma mesma infração penal cometem um único crime, distinguindo-se, entretanto, os autores do delito dos partícipes. Veja só, eu vou opinar no sentido de que o item está correto. Então, 68 aí relativo ao concurso de pessoas, a minha opinião é de que o item está correto. Mas não me surpreenderá se o gabarito vier aí com a resposta de que a questão está errada, dependendo do enfoque que se dê à interpretação da questão. Por quê? Porque, de fato, no que tange à responsabilização, o artigo 29 do Código Penal, ele não diferencia o autor do partícipe. Todos aqueles que concorrem para o crime respondem nas penas a ele combinadas. Porém, nós temos regra também lá no artigo 29, que trata da participação de menor importância. E, nesse sentido, o próprio Código vai fazer menção à participação, ou seja, diferenciando aquele que concorre de uma maneira menos intensa para o crime do autor do crime. Então, a opinião que nós temos aí é de que o item está correto, porém, sem aí qualquer tipo de surpresa se esse gabarito vier errado. A questão de número 69 diz o seguinte: havendo conflito aparente de normas, aplica-se o princípio da subsidiariedade, que incide no caso de a norma descrever várias formas de realização da figura típica, bastando a realização de uma delas para que se configure o crime. O item está errado. Quando nós temos aí vários verbos típicos no mesmo tipo penal, sendo que qualquer deles vai configurar a infração penal, o princípio aplicável é o princípio da alternatividade, que é o que ocorre, por exemplo, no tráfico de drogas. Nós temos lá 18 condutas e se o agente praticar qualquer delas, o crime está configurado. Então nós temos o princípio da alternatividade, ou seja, praticando uma conduta ou outra, o crime está configurado. Então, questão de número 69, sobre conflito aparente de normas, nós temos aí o item errado, item falso. A questão de número 70, ela trata aí já dos crimes, da parte especial do Código Penal. Então, a questão 70 diz o seguinte: considere a seguinte situação hipotética. Aproveitando-se da facilidade do cargo por ele exercido em determinado órgão público, Arthur, servidor público, em conluio com Maria, penalmente responsável, subtraiu dinheiro da repartição pública onde trabalha. Maria, que recebeu parte do dinheiro subtraído, desconhecia ser Arthur funcionário público. Nessa situação hipotética, Arthur cometeu o crime de peculato e Maria o delito de furto. Item correto. O cerne da questão aqui é porque Maria não conhecia a condição de funcionário público de Arthur. Então, se os dois em conluio praticam a subtração, Arthur, que é funcionário público, responde pelo peculato, e Maria, que não conhecia a condição de funcionário público, responderá pelo crime de furto. Item correto aí, questão de número 70 sobre peculato. 71. O crime de concussão configura-se com a exigência por funcionário público de vantagem indevida, ao passo que para a configuração do crime de corrupção passiva, basta que ele solicite ou receba a vantagem ou ainda aceite promessa de recebê-la. Então, a questão de número 71, item correto, nós temos aqui sim a definição do crime de concussão e a definição do crime de corrupção passiva de forma correta. Item correto, aí nós temos na questão de número 71. Questão de número 72, considere a seguinte situação hipotética. Pedro e Marcos, penalmente responsáveis, foram flagrados pela polícia enquanto subtraíam de Antônio, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, um aparelho celular e a importância de R$300. Pedro, que portava o celular da vítima, foi preso, mas Marcos conseguiu fugir com a importância subtraída. Nessa situação hipotética, Pedro e Marcos, em conluio, praticaram crime de roubo tentado. Item falso. Se a vítima teve efetivo prejuízo patrimonial, não importa que um dos agentes tenha sido preso com o celular. Veja só, a quantia em dinheiro ela foi subtraída, não foi recuperada, a vítima teve efetivo prejuízo patrimonial, o crime está consumado. Então o item está errado, ambos responderão pelo pelo roubo consumado. Então nesse caso aqui, ambos responderão pelo crime de roubo consumado. Vamos aí para a próxima questão. Questão de número 73, que diz: em se tratando de crime de furto mediante fraude,
a vítima ludibriada entrega voluntariamente a coisa ao agente. No crime de estelionato, a fraude é apenas uma forma de reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa, de forma a permitir a sua retirada. É justamente o contrário, item falso, item errado aqui na questão de número 73. Justamente o contrário. Olha só, enquanto no estelionato a vítima enganada entrega a coisa voluntariamente, no furto mediante fraude a vítima é enganada para que o agente possa subtrair a coisa de forma mais fácil. Então, questão de número 73 aqui, item errado. Número 74. Considera-se crime hediondo o homicídio culposo na condução de veículo automotor, quando comprovada a embriaguez do condutor. Item errado, não há crime hediondo no delito de homicídio culposo e nem quando cometido na direção de veículo automotor com o sujeito embriagado. Então, 74, item errado. Vamos aí para algumas questões de processo penal. A prova de processo penal foi muito tranquila, foi muito fácil. Nós temos aí algumas questões, começando aí, temos aí o seguinte enunciado. No que concerne às disposições preliminares do Código de Processo Penal, ao inquérito policial e à ação penal, julgue os próximos itens. 75. O Ministério Público pode oferecer a denúncia ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial. Correto. O inquérito é um procedimento dispensável, mesmo que a autoridade policial ainda não tenha feito o relatório, se o Ministério Público já tiver em mãos elementos suficientes e entender pelo oferecimento da denúncia, poderá oferecer a denúncia, o item está correto. 76. É condicionada a representação da vítima a ação penal por crime de dano praticado contra ônibus de transporte coletivo pertencente à empresa concessionária de serviço público. Item falso. Neste caso, a ação penal será pública e incondicionada. É uma das hipóteses que nós temos de dano qualificado que prevê ação penal pública incondicionada. Item errado aí, essa questão sobre o crime de dano. Questão 77. Tratando-se de lei processual penal, não se admite, salvo para beneficiar o réu, a aplicação analógica. Item errado também. É possível, sim, o uso da analogia no direito processual penal. Podemos, por exemplo, usar o processo civil de forma análoga. Então, é possível o uso da analogia no processo penal e da aplicação analógica da norma processual penal. Então, a questão aqui, 77, o item é falso, item errado. Questão 78. Após regular instrução processual, mesmo que se convença da falta de prova de autoria do crime que inicialmente atribuir ao acusado, não poderá o Ministério Público desistir da ação penal. Correto. É o que nós chamamos de princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Veja só, quando o Ministério Público entende que não há prova suficiente para a condenação, nas alegações finais, ele pede a absolvição. Mas o pedido de absolvição não significa desistência da ação penal, porque quando há o pedido de absolvição, a ação penal foi até o final. E o juiz, inclusive, vai proferir sentença em virtude daquela ação penal que cumpriu o seu papel indo até o final. Em alegações finais, o Ministério Público desistiu da pretensão punitiva, mas não desistiu da ação penal, que prosseguiu até o seu final. 78, item correto. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal, ainda que não haja prova suficiente para a condenação, podendo o MP pedir a absolvição, o que não significa desistência da ação penal. 78, item certo, item correto. Questão de número 79, diz o seguinte: o habeas corpus pode ser impetrado perante qualquer instância do Poder Judiciário, por qualquer pessoa do povo ou em favor de outrem, podendo ainda a autoridade judicial competente concedê-lo de ofício. O item correto, o habeas corpus pode ser impetrado em qualquer instância do Poder Judiciário e também pode ser concedida a ordem de ofício pelo juiz. Item correto. Questão 80. O juiz poderá substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar sempre que a agente for gestante. Errado. Nós temos lá no Código de Processo Penal a possibilidade de substituição no caso de gestante aí que esteja já no 7º mês de gravidez ou se a gravidez for de alto risco. Então tome cuidado, não é em qualquer situação aí em que nós tenhamos uma gestante que pode haver essa substituição. O Código faz restrição à gestante a partir do 7º mês ou de alto risco. A questão 81.
A prisão temporária só poderá ser decretada mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, vedada a sua decretação de ofício pelo juiz. Correto. Não é possível decretação de prisão temporária de ofício pelo juiz, somente por meio de representação da autoridade policial ou requerimento aí do Ministério Público. Item correto, a questão aí de número 81. 82. Em processo por crime de responsabilidade de funcionário público, o juiz pode rejeitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público caso se convença, após a análise dos documentos apresentados pelo acusado, em resposta à denúncia, da inexistência do crime apurado. Correto. Nós temos lá no procedimento dos crimes de responsabilidade praticados por funcionários públicos essa possibilidade de apresentação de uma defesa preliminar em que se o juiz se convence de que naquela defesa existe conteúdo demonstrando que o réu não praticou aquele fato, o juiz pode rejeitar a denúncia. Então o item está correto, 83. Compete à Justiça Federal processar e julgar a contravenção penal praticada em detrimento de bens e serviços da União. Item errado. Isso é uma pegadinha que se repete em vários concursos públicos. Se você errou dessa vez, não erre mais. A Justiça Federal não julga contravenção penal, segundo o artigo 109 da Constituição, ainda que a contravenção penal seja praticada contra a União, ainda que a contravenção penal seja praticada contra uma empresa pública federal, contra uma autarquia federal. Justiça Federal não julga contravenção penal. Cuidado com isso. A única hipótese excepcionalíssima em que a Justiça Federal julga contravenção penal é quando o contraventor tem foro por prerrogativa de função no TRF. Se um juiz federal praticar uma contravenção penal, a Justiça Federal julga a contravenção penal por causa da função de juiz. Agora, como regra geral, Justiça Federal não julga contravenção penal, mesmo que esta contravenção penal seja praticada contra a União. Vai para a Justiça Estadual a contravenção penal praticada contra a União, ok? Então, item errado, essa questão se repete em concurso público e você precisa ficar atento se você errou essa questão para não errar mais. Questão 84. A prova declarada inadmissível pela autoridade judicial por ter sido obtida por meios ilícitos deve ser juntada em autos apartados dos principais, não podendo servir de fundamento à condenação do réu. Item errado. Essa prova será desentranhada do processo. A prova ilícita deve ser desentranhada do processo e, de fato, não pode servir de fundamento para a condenação. Então, ela não fica em autos apartados. Ela fica aí inutilizada. Ela é desentranhada do processo criminal. Questão de número 85. Vamos agora tratar aí da legislação extravagante. A 85 diz: considere que um PRF aborde o condutor de um veículo por este trafegar acima da velocidade permitida em rodovia federal. Nessa situação, se demorar em autuar o condutor, o policial responderá por abuso de autoridade, ainda que culposamente. Item falso. Assertiva errada. Não existe crime de abuso de autoridade na modalidade culposa. Todo abuso de autoridade é doloso. Então, a questão de número 85, item errado. 86. Supondo que determinado cidadão seja responsável pela segurança de estrangeiros em visita ao Brasil e necessite de porte de arma, a concessão da respectiva autorização será de competência do ministro da Justiça. Item correto. Artigo 9º do Estatuto dos Armamentos vai dizer, se um sujeito é estrangeiro e vai fazer a segurança, por exemplo, de um chefe de Estado estrangeiro aqui no Brasil e precisa do porte de arma, o ministro da Justiça autoriza esse porte de arma e essa segurança pode ser feita. Item correto, está lá no Estatuto dos Armamentos. Questão 87. Considere que determinado cidadão esteja usando publicamente uniforme de PRF, função pública que ele não exerce. Nessa situação, para que esse cidadão responda por contravenção penal, é necessário que sua conduta cause efetivo prejuízo para o Estado ou para outra pessoa. Item errado, questão de número 87, item errado. Basta que o sujeito use o uniforme ou use o distintivo. Essa contravenção penal também diz respeito a distintivo. Então, nós temos aí item errado e não há necessidade de que cause qualquer prejuízo para o Estado ou para outra pessoa. Item falso, portanto. Questão 88.
Caso uma pessoa injete em seu próprio organismo substância entorpecente e em seguida seja encontrada por policiais, ainda que os agentes não encontrem substâncias entorpecentes em poder dessa pessoa, ela estará sujeita às penas de advertência, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Item errado também. Primeiro que o artigo 28 não prevê a conduta de usar droga, e sim importar droga. E depois que STF e STJ já são aí tranquilos no sentido da necessidade de perícia na droga para a punição pelo crime do artigo 28. Como a questão aqui deixa claro que não houve nenhum tipo de perícia, simplesmente o sujeito usou a droga e não foi encontrada a droga pelos policiais, não há possibilidade de aplicação dessa pena porque nem a denúncia vai poder ser oferecida. Então, item errado. Porte de drogas para consumo pessoal exige prova pericial para oferecimento de denúncia e muito mais para a aplicação das sanções previstas na Lei de Drogas. Item errado aí a questão de número 88. Questão 89. Durante o inquérito policial, é necessária a autorização judicial para que um agente policial se infiltre em organização criminosa com fins investigativos. Correto. A Lei de Organizações Criminosas prevê a necessidade de infiltração aí dos agentes policiais mediante autorização judicial. Então tome cuidado, é necessário sim, mesmo que isso ocorra durante o inquérito policial. Mesmo na fase de inquérito policial, item correto. Questão 90. Constitui crime o fato de determinado clube social recusar a admissão de um cidadão em razão de preconceito de raça, salvo se o respectivo estatuto atribuir à diretoria a faculdade de recusar propostas de admissão sem declinação de motivos. Item errado, item falso. Vou explicar o porquê. Essa é uma questão que eu considero difícil na prova, porque você não resolve essa questão unicamente com a lei de racismo. Lendo a lei, não é suficiente. Isso aqui é um precedente do STJ, um caso concreto que aconteceu, em que um clube não admitiu que determinada pessoa se associasse, pudesse ingressar ali naquele clube, e havia no estatuto a previsão de que essas pessoas poderiam ser rejeitadas sem qualquer tipo de fundamentação. E como nos autos ficou evidenciado que o motivo realmente era a raça daquela pessoa, e por isso houve a rejeição, o STJ teve que decidir se isso era racismo ou se não era racismo. E o STJ considerou como crime de racismo, sim. Então essa parte da questão que diz aqui, ó, salvo se, você vai substituir por ainda que o respectivo estatuto atribua à diretoria a faculdade de recusar proposta de admissão sem declinação de motivos. Então, essa parte final é que está incorreta, porque não há essa ressalva. Na verdade, ó, mesmo que nós tenhamos no estatuto esse tipo de cláusula, o crime de racismo vai se configurar. Por isso, questão 90 aí sobre racismo, item errado. Questão 91. Se alguém deixar de prestar assistência a idoso, quando for possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, cometerá, em tese, crime de menor potencial ofensivo. Essa é uma questão que eu considero também muito difícil, a questão 91, porque o candidato teria que saber a pena do crime, que a pena máxima aqui é de 1 ano e, portanto, nós temos sim uma infração de menor potencial ofensivo. A maioria das infrações do Estatuto do Idoso são de menor potencial ofensivo, e essa é uma delas. Item correto, nós temos aqui um crime de menor potencial ofensivo. Questão 92. Os atos processuais dos juizados especiais criminais poderão ser realizados nos fins de semana, à exceção dos domingos e feriados. Item falso. A Lei 9.099 diz que os atos processuais podem ser realizados durante a noite em qualquer dia da semana, inclusive domingos e feriados. Então você perceba uma coisa, nós temos hoje os juizados especiais criminais nos estádios de futebol, jogo que ocorre dia de domingo e é instalado um juizado especial criminal para verificar aí qualquer situação que ocorra nesse jogo de futebol. Nós temos também nos aeroportos juizados que funcionam nos fins de semana. Por quê? Porque tem voo todo dia. Então, o juizado especial criminal, e o juizado também especial cível, ele pode aí ter os seus atos processuais praticados qualquer dia da semana, inclusive durante a noite. Então, a 92, item errado. Questão 93. Considerando que, inconformado com o término do namoro de mais de 20 anos, José tenha agredido sua ex-namorada Maria, com quem não coabitava, ele estará sujeito à aplicação da Lei de Combate à Violência Doméstica e Familiar,
contra a mulher, conhecida como Lei Maria da Penha. Correto. Não há necessidade de coabitação para aplicação da Lei Maria da Penha. E mesmo a ex-namorada, ela está abrangida pela proteção da Lei Maria da Penha. Então, se o sujeito agride ex-namorada, ex-esposa, vai responder de acordo aí com as restrições da Lei Maria da Penha. Então, questão de número 93, item correto, item certo. Questão 94. Responderá por crime contra a flora o indivíduo que cortar árvore em floresta considerada de preservação permanente, independentemente de ter permissão para cortá-la. E caso a tenha, quem lhe concedeu a permissão também estará sujeito às penalidades do respectivo crime. O item é falso. O crime é justamente o cortar árvores sem autorização. Então, se o sujeito tem a autorização, ele não pratica crime. Então, essa expressão aqui, independentemente, ela está equivocada. Por quê? Porque se o sujeito tiver a autorização, não pratica crime algum. Então, o item está errado. Questão de número 95. Para que um cidadão seja processado e julgado por crime de tortura, é prescindível que esse crime deixe vestígios de ordem física. Verdadeiro. Item correto. Olha só, a tortura, ela não exige somente dano à integridade física. O dano à integridade psíquica também pode configurar tortura sem que tenha havido dano à integridade física. Então perceba, não há necessidade de vestígios no corpo daquela pessoa. Se houver algum dano, algum sofrimento relativo à integridade psíquica, vamos ter também o crime de tortura. E outra, pode ser que a tortura seja praticada com violência e não deixe vestígios. Existem técnicas de tortura em que a pessoa não sofre vestígios no seu corpo. Então tome cuidado com isso. Como, por exemplo, a agressão na sola dos pés, que quando é feito o exame pericial não é verificado que houve crime de tortura. Então, a questão está correta, é prescindível que esse crime deixe vestígios de ordem física. Vestígios de ordem psíquica também podem configurar o crime de tortura sem que tenha havido vestígios de ordem física. Questão de número 96, para a gente finalizar. O crime de tráfico de pessoas poderá ser caracterizado ainda que haja consentimento da vítima. Correto, 96 correto. O 231 do Código Penal, por exemplo, trata do tráfico de pessoas relativo aí à prostituição. E mesmo que haja o consentimento da vítima, o crime está configurado. Então nós temos aí a questão 96 que nós consideramos como correta e desejamos a você que amanhã com o gabarito oficial você tenha aí uma surpresa muito grande, uma felicidade muito grande para ser aprovado nessa prova. Nós demos a nossa opinião sobre a prova. É óbvio que o gabarito oficial amanhã ele pode vir aí com uma ou outra questão diferente, mas no geral é o que nós acreditamos que virá amanhã à noite. Então acompanhe o gabarito oficial. Desejo para você muito sucesso na sua caminhada. Muito obrigado pela sua atenção.